Naoya é uma nerd inútil, que implora pelo amor da garota mais gostosa da escola. Mas um dia Deus deu a ele a maior ferramenta de edição da história do anime. Então agora ele começa seu harém como uma garota e chega a 4 malvadinhas na escola, que ele começa a tirar um por um. O que você está fazendo aqui com ele? No início, Naoya ainda é um desesperado virgem, totalmente focado em fazer Saki feliz, pois ela é a primeira garota que ele teve em toda a vida. Mas gente, talvez ele seja melhor que você que ele está assistindo sem namorada. Um dia na aula, Saki, brincando, diz que é melhor ele nunca traí-la. Isso faz Naoya começar a pensar demais, como se talvez ela não confiasse totalmente no quanto ele a ama, então ele a puxa pra perto e xinga. Ele a amará ainda mais do que o Romeu. No dia seguinte, Naoya sobe ao telhado e, do nada, uma garota gostosa com nota 10 em 10 aparece e confessa seus sentimentos a ele. Ele apenas fica parado, atordoado, enquanto Nagisa se apresenta e diz que passou os últimos meses trabalhando duro em Jin, até mesmo cuidando da pele todos os dias, só para que ela pudesse estar no seu melhor, para ele. Mesmo com todo esse esforço e o quão sincera ela é, Naoya a rejeita educadamente porque, para ele, Saki é quem ele realmente ama. Nagisa é rejeitada, mas ainda diz que continuará a amá-lo de qualquer maneira. Ao ouvir isso, Naoya começa a se sentir mal e percebe que não pode viver rejeitando-a daquele jeito, então ele teve uma ideia maluca de namorar os dois ao mesmo tempo. Pessoal, me contem nos comentários o que vocês fariam se tivessem essa oportunidade. Surpreendentemente, Nagisa concorda imediatamente se isso significa que ela pode ficar com ele, e os dois saem para conversar com Saki sobre essa situação 1 versus 2. Quando eles se encontram com Saki, ela instantaneamente fica atraída pela aparência de Nagisa e começa a perguntar ela para sair, então Naoya decide não tocar na ideia do relacionamento ainda. Mais tarde, quando todos vão ao karaokê, Naoya faz de tudo para ajudar os dois a se darem bem. Acaba funcionando ainda melhor do que o esperado, principalmente depois do cozimento de Nagisa. Completamente conquista Saki e faz com que ela a adore totalmente. Isso dá a Naoya coragem suficiente para perguntar a Saki o que ela realmente pensa sobre Nagisa. Quando Saki brinca que ela mesma gostaria de namorar com ela, Naoya admite que ele realmente consegue o que ela significa. Saki fica confuso e lembra que ele já a tem, então não há razão para ele queira mais alguém. Foi quando Naoya finalmente admite que quer que Nagisa se torne parte do relacionamento deles também. No início, Saki lhe dá uma chance de rir e dizer que está brincando, mas Naoya diz seriamente a ela que ele está falando sério, então ela nocauteia-o bem na cara. Nagisa rapidamente diz a Saki que ficar violento não resolverá nada, mas Saki está chateado com ela também, e pergunta como ela poderia concordar com algo assim tão facilmente. Depois que Nagisa disse, ela está pronta para fazer qualquer coisa, desde que isso signifique deixar Naoya feliz. Impertinente, impertinente. Saki começa a pensar que precisa seriamente de asilo. Naquele momento, Naoya finalmente começa a pensar com clareza novamente, cai de joelhos e promete que fará o que for preciso para manter os dois felizes neste relacionamento. Senhor, tenha piedade. Acho que galera, meu mano, conhece todas as técnicas de Reason para manipular esses vilões. Depois de passar vários minutos tentando convencê-la, Saki finalmente cede e concorda, mesmo que ela claramente não esteja feliz com isso. Logo depois disso, Naoya sugere que os dois comecem morando na casa dele. Pare com isso, obtenha ajuda. E antes mesmo que Saki possa responder, ele já liga mãe de Nagisa. Assim que chegam ao apartamento dele, Naoya rapidamente começa a preparar o local para dormir. Arranjos. Enquanto Nagisa começa a preparar o jantar, Saki se joga no sofá para relaxar. Mais tarde, ela vai para o banho e Naoya tenta agir, oferecendo-se para lavar suas costas, mas ela imediatamente recusa. Quando Nagisa se junta a ela, Saki começa a se sentir insegura pela primeira vez. Tempo, e se pergunta se Naoya ainda estará louco por ela depois de passar noites com Nagisa por perto. Então Nagisa de repente diz a Saki para não deixar de ser romântica com Naoya só porque ela está lá agora. Isso instantaneamente faz Saki corar, e ela admite que ela e Naoya na verdade não fizeram nada. Assim ainda. Nagisa então se oferece para ensiná-la como satisfazer Naoya, mas isso só faz com que Saki se sinta mal. Entra em pânico, então ela sai furiosa e vai perguntar a Naoya se ele realmente quer dormir com Nagisa. Naoya admite honestamente que quer dormir com os dois. Essa resposta confunde Saki completamente, mas gente, eu conheço essa resposta desde o início. Depois de dizer a ele para nem pensar nisso, Naoya pede desculpas por não pensar em seus sentimentos. Mas então Saki pergunta se ele realmente ficaria satisfeito apenas com ela. Naoya imediatamente diz não, porque isso seria injusto com Nagisa. Então Saki acaba dizendo que está não completamente contra a possibilidade de os três fazerem isso juntos.
Um pouco mais tarde, depois de se vestir, Saki se pergunta se Nagisa se assustou com o quão desavergonhado. Naoya aparecia, mas quando ela pergunta, Nagisa admite que também está interessada na ideia. Ouvir isso faz Saki perceber que Nagisa é basicamente uma súcubo que pode roubar Naoya, se ela não agir rápido o suficiente. Um pouco mais tarde, eles voltam para a sala e veem Naoya colocando 3 futons. Saki instantaneamente pensa que está planejando algo estranho no primeiro. Noite juntos, então ela o chama imediatamente. Em resposta, Naoya exagera e diz: ele até desistiria de sua masculinidade apenas para provar que não tem planos obscuros. Não muito depois disso, todos os 3 se acalmam e se preparam para dormir. Enquanto eles estão deitados lá, Naoya pensa silenciosamente em Saki por aguentar tudo e ser tão compreensivo. Saki não responde nada e finge que já está dormindo ao ver isso. Nagisa diz a Naoya para não incomodá-la. Então, quando Nagisa de repente pede a Naoya para se aproximar um pouco mais, Saki imediatamente fica desconfiada, mas continua dormindo porque quer descobrir o que está acontecendo. Naoya começa a conversar com Nagisa sobre como ele está feliz por sair com os dois, ela e Saki, mas de onde Saki está deitada, tudo o que ela consegue ouvir é Nagisa rindo baixinho. Sua imaginação corre solta e ela começa a pensar que algo muito mais sério está acontecendo. Então ela de repente puxa o cobertor para pegá-los em flagrante. Em vez disso, ela os encontra simplesmente de mãos dadas e sorrindo um para o outro, percebendo que ela entendeu completamente mal a situação. Saki fica envergonhada e deseja poder apagar aquele momento da existência. Felizmente, Naoya não dá muita importância a isso e apenas pergunta se ela precisa de alguma coisa. Tentando se salvar, Saki se aproxima dele e finge que está se sentindo um pouco solitária. Na manhã seguinte, Nagisa acorda bem cedo e começa a preparar o café da manhã, porque ela acredita que cozinhar bem é a melhor maneira de evitar que Naoya perca o interesse por ela. Depois de terminar a refeição e arrumar tudo, ela decide descansar um pouco mais. Mas então ela percebe os telefones de Naoya e Saki por perto, e uma ideia surge de repente em sua cabeça. Ela pega o telefone de Saki e começa a procurá-lo, na esperança de encontrar pistas úteis sobre Naoya. Em vez disso, ela acaba descobrindo o histórico do Chrome de Saki, que é pior que o seu histórico do Chrome pessoal, onde ela descobre que Saki está realmente se esforçando para fazer esse relacionamento 1 versus 2 ter sucesso. Essa descoberta deixa Nagisa aliviada, mas então Naoya acorda e a pega. Nagisa admite honestamente que estava bisbilhotando e diz que planeja confessar isso para Saki também. Mas quando Saki acorda, Naoya intervém e afirma que foi ele quem olhou o telefone dela. No segundo, Saki se lembra das coisas embaraçosas que ela procurou. Ela enlouquece e exige saber por que ele olharia para algo tão pessoal. Naoya explica sem jeito que ele só queria entendê-la melhor e aprender como fazê-la feliz. Essa resposta lhe valeu outro golpe brutal de Saki, quase nocauteando-o. Depois disso, ela volta a dormir, esperando que tudo pareça menos humilhante. Assim que a manhã começar mais tarde, Saki agradece a Naoya por encobrir Nagisa, mas ele diz a ela que está tudo bem porque sabe... ela está tentando o seu melhor para ser uma boa namorada para ele e Nagisa. Mais tarde, Saki deixa o drama anterior para trás e volta toda a sua atenção para o incrível café da manhã que Nagisa preparou. Enquanto comem, ela pergunta a Nagisa a qual classe ela pertence, e Nagisa revela que ela é na verdade colega de classe deles. Isso surpreende completamente Saki e Naoya, e eles imediatamente perguntam como nunca a notaram antes. Nagisa explica que ela esteve ausente da escola nos últimos meses porque ela estava malhando 7 dias por semana e focada em se transformar na namorada gostosa ideal para Naoya. Naoya fica surpreso com quão longe ela foi por ele, enquanto Saki rapidamente percebe que ela pode estar enfrentando alguém muito mais intenso do que ela pensava. Nagisa percebe a expressão preocupada em seus rostos, e percebe que eles estão questionando seu julgamento. Para tornar as coisas menos estranhas, ela se oferece para preparar alguns lanches também, mas Naoya diz para ela parar de se preocupar com comida e se concentrar, em vez disso, na escola, já que ela já perdeu muito. Ele diz que estudar tem que vir em primeiro lugar. Saki imediatamente tenta escapar de tudo, mas Naoya a impede e anuncia que todos, 3 deles vão passar o dia estudando juntos. Logo depois, Naoya lhes dá uma aula de matemática, questão para trabalhar. Saki termina o dela sem muitos problemas e então pede a resposta de Nagisa. Em vez de responder, Nagisa de repente corre para o banheiro. A verdade é que o tempo todo ela passou tentando se tornar a namorada perfeita e a deixou completamente para trás na escola. Em pânico, ela tenta resolver o problema usando o telefone, mas fica mais confusa quanto mais tempo demora. Olha pra isso, cerca de meia hora se passa antes que Naoya e Saki venham ver como ela está, porque eles comecem a se preocupar com a possibilidade de algo estar errado. Nagisa fica em silêncio de propósito, esperando que eles eventualmente deixem em paz, mas isso só deixa Naoya mais ansioso, e ele começa a pensar que pode
Preciso pedir ajuda, ouvindo isso. Naja rapidamente deixa escapar que ela está presa no banheiro, o que instantaneamente faz Naoya se arrepender de ter se envolvido. Eventualmente ela sai e Naoya pede desculpas por colocá-la em uma situação estranha. Nagisa age como se isso não importasse e entrega-lhe com confiança o seu trabalho, acreditando que finalmente o resolveu. Infelizmente, Naoya olha e diz a ela que nada disso está correto. Quando Nagisa começa a se sentir completamente desesperada, Naoya promete que ele ficará ao lado dela e a ajudará a estudar o tempo que for necessário. Na manhã seguinte, pouco antes, escola, Saki diz que eles precisam manter seu relacionamento com Nagisa escondido. Como esperado, Naoya recua imediatamente, porque guardar segredos claramente não é seu forte. No momento, ele começa a discutir. Saki o fecha e confirma que Nagisa está bem em ficar com tudo. Quieto antes de partirem. Quando eles chegam na aula, todos olham para Nagisa como se ela tivesse aparecido de repente de outro mundo. Naoya se aproxima e se apresenta como se nunca tivessem se conhecido antes. Nagisa rapidamente entende o que ele está fazendo e entra no jogo, mas depois de ver o quão inocente e parece doce, Naoya começa a ficar emocionada e quase conta a verdade para todo mundo. Saki aparece bem a tempo e o impede antes que ele estrague tudo, então ela o arrasta até o telhado para incutir algum bom senso nele. Um pouco depois, Nagisa aparece e diz que não se importa permanecer escondido enquanto ambos estiverem felizes. Ela entrega a eles os almoços que preparou e pede desculpas por reuni-los, mesmo que tenham que fingir que não são próximos na escola. Ao se virar, Saki de repente percebe que Nagisa tem se esforçado o tempo todo. E ela começa a se sentir mal por tratá-la com tanta frieza, então ela abraça Nagisa e diz sinceramente: desculpe. Observando isso, Naoya se ilumina e pergunta se ele pode finalmente contar a todos que está namorando. Ambos. Saki imediatamente rejeita essa ideia e diz que eles deveriam apenas almoçar juntos. E privado em vez disso. Depois de chegar ao topo do telhado, Nagisa pergunta por que compartilhar o almoço tornasse um problema tão complicado. Saki diz a ela que encontrará uma solução adequada para que três deles podem comer juntos sem todo esse problema. Ao ouvir isso, Naoya fica tão emocionado, sua consideração por ele quase falar demais. Nesse momento, um professor aparece e chama quem está lá em cima, então os três fogem correndo antes de serem pegos. Depois de escapar, eles continuam procurando outro lugar onde possam comer em paz. Nagisa diz que conhece um local onde ninguém a incomoda, então Naoya e Saki a seguem, esperando um lugar tranquilo e relaxante. Em vez disso, ela os leva direto para o banheiro, o que deixa os dois horrorizados. Saki tenta aguentar, mas o cheiro é igual ao seu, o que é muito ruim. Para melhorar as coisas, Nagisa os leva para a área atrás do banheiro, mas isso não ajuda. De forma alguma. O odor ainda é forte, e Saki também percebe insetos rastejando. Ela se recusa a comer. Lá, então Naoya pergunta a Nagisa se ela conhece algum outro lugar. Nagisa então os leva para outro banheiro em um prédio diferente, acreditando que será uma melhoria. Mesmo lá, Saki se recusa a toca seu almoço e fica chateado porque Naoya o seguiu até o lado da garota. Enquanto ela tenta forçá-lo a recuar, Nagisa lembra que outros alunos poderiam notá-los, mas Saki também irritado por se importar. Algumas garotas os veem, entendem completamente mal a situação e olham para eles com expressão choque, pensando que talvez os dois estejam se divertindo. Os três rapidamente fogem e se escondem perto de escadaria. É quando Naoya finalmente se lembra de um galpão de armazenamento não utilizado perto da academia. Depois que eles sugerem ir até lá, Nagisa quase os leva para outro banheiro novamente sem pensar. E Saki quase perde a paciência. Um pouco mais tarde eles chegam ao depósito apenas para encontrar o porta trancada. Naoya pensa que ele é um soco e tenta quebrá-lo com a mão e imediatamente se arrepende, porque de repente se lembra que é um perdedor feio, solitário e nojento. Então Saki percebe uma janela aberta próxima. Nagisa sobe nos ombros de Naoya para verificar o interior. E no segundo, Naoya tenta dar uma olhada furtiva em Heaven. Saki o pega e vai atrás dele. Agora mesmo. Logo depois, Naoya arruma o interior do galpão para poder trabalhar como seu próprio local de almoço. Depois que eles se acalmam, ele pede desculpas e admite que seus sentimentos são a razão pela qual eles acabou lidando com todo esse caos. Saki diz a ele que ele realmente é um idiota egoísta que nunca pensa antes de agir, mas Nagisa gentilmente diz que não se importa com nada disso porque simplesmente estar com ele a faz feliz. Com o passar dos dias, Saki quase se esquece de como são os intervalos normais para o almoço, porque Nagisa continua fazendo comida com um sabor incrivelmente bom. Mais tarde, Saki abraça Nagisa e agradece por tornando-se parte de seu relacionamento. Naoya responde prometendo mais uma vez que fará tudo. Ele pode fazer os dois felizes. Nagisa diz que sente o mesmo e que ficaria feliz em lhe dar tudo por ele também. Ao ouvir os dois ficarem tão sérios, Saki diz para eles se acalmarem. Aquilo é quando Naoya percebe que não tem prestado atenção suficiente em Saki ultimamente. Ele tenta se aproximar.
para ela do jeito que ele costumava fazer, mas ela o afasta e ressalta que Nagisa deve realmente se importar sobre ele se ela estiver disposta a ir tão longe. Então Nagisa diz com segurança que ela é obviamente a melhor namorada, e a princípio Saki concorda, mas depois de pensar mais sobre isso, ela começa a entrar em pânico. Comparada com Nagisa, ela se sente a garota preguiçosa, inútil e mais nojenta da história do anime. Esse pensamento a assusta porque ela começa a se preocupar com a possibilidade de Nagisa um dia ocupar seu lugar na casa de Naoya. Coração. Abalada por esse medo, Saki pula pela janela e passa o resto do dia tentando... Pensa em uma maneira de mostrar a Naoya o quanto ela realmente se preocupa com ele. Mais tarde, Saki volta e pergunta a Naoya se ele quer lá alguma coisa, mas no momento em que ele faz a mesma pergunta, ela perde completamente o foco em tentar fazer algo de bom pra ele, e apenas pede sobremesa. Depois que ele dá a ela como sempre faz, ela de repente se lembra que queria provar ela mesma e se sai melhor do que Nagisa. Então ela sai correndo para comprar ingredientes para o jantar. O problema é que ela não tem nenhuma habilidade culinária. Então depois de dar uma olhada na loja, ela acaba voltando para casa com lanches e quase desiste. Então ela se lembra que curry parece bastante fácil, então ela corta mal os vegetais e joga tudo na panela. Enquanto a comida está cozinhando, ela fica distraída assistindo a uma transmissão de jogo, e quando ela verifica novamente, o curry está completamente queimado. Como não há tempo para recomeçar, ela serve mesmo assim. Naoya se esforça para agir como está tudo bem, mas Saki rapidamente percebe que a refeição ficou horrível. Sentindo-se envergonhada e inútil, ela corre escada acima para seu quarto e se fecha. Naquela noite, Naoya acorda e encontra Saki agindo de forma estranha. Quando ele perguntar, "Você quer brincar com meu joystick? Pare com isso." Peça ajuda. Desculpe, quero dizer, ele pergunta o que há de errado. Ela desajeitadamente tenta se oferecer a ele, esperando que talvez isso a faça se sentir mais valiosa. Naoya fica confuso no início, mas quando ela colocou a mão em suas tramas, ele de repente percebe, mas sendo um portador de V-Card, ele gentilmente a vira para baixo, dizendo que não seria justo com Nagisa. Saki entende isso mal imediatamente e começa pensando que ele deve gostar mais dos enredos perfeitos de Nagisa do que dela. Antes que ele possa explicar, ela corre de volta para seu quarto, arruma suas coisas, deixa um bilhete de despedida e volta para sua própria casa, ao lado. A essa altura, Nagisa também está acordada. Depois de ouvir o que aconteceu, uma pequena parte dela sente aliviada porque isso significa que Naoya agora poderia se concentrar apenas nela. Mas uma vez que ela vê o quão miserável ele é, ela decide ajudá-lo para reconquistar Saki. Naoya diz a ela para não se preocupar e sobe para pensar de um plano. Na manhã seguinte, ele chama Saki pela janela e oferece a ela uma carta que escreveu, mas ela se recusa a aceitá-lo. Então, em vez disso, ele lê em voz alta para ela. Então ele continua tentando por 3 dias seguidos, fazendo tudo o que pode para fazê-la voltar. Eventualmente, Nagisa se cansa de observando-o lutar e diz que fará o possível para fazê-lo feliz, mesmo que Saki nunca mais retorne. Mas agora ele se recusa a desistir e diz que nunca deixará de escolher os dois. Ouvir isso lembra Nagisa porque ela se apaixonou por ele em primeiro lugar. Então ela o leva para a varanda, chama Saki e cria uma situação que obriga os dois a finalmente conversarem. Assim como ela esperava, Saki primeiro fica com raiva, mas depois percebe que Nagisa só fez isso para que eles pudessem encarem-se honestamente. Saki finalmente admite que foi embora porque acredita que Nagisa está obviamente a melhor combinação para ele. Quando Naoya tenta discutir, ela o interrompe e diz para ele: pare de ignorar o que está bem na frente dele. Quando ela se vira, Naoya a interrompe e diz que quer cuidar dela tão profundamente quanto cuida de Nagisa. Saki responde dando um soco nele e finalmente dizendo que realmente a está incomodando. Ela diz a ele que ele nunca a deixa fazer nada por ele ou demonstrar amor à sua maneira. Quando ela pergunta por quê, Naoya explica que todo esse relacionamento começou por causa de sua decisão egoísta. Então ele pensou que tinha que assumir total responsabilidade e ser aquele que deixa as duas garotas felizes. Nagisa concorda com Saki e diz a Naoya que ele precisa parar, agindo como se apenas seus sentimentos importassem. Ela explica que eles também querem a chance de apoiá-lo e mostrar seu cuidado por ele em troca. Isso finalmente faz Naoya perceber onde errou. Ele pede desculpas e promete que a partir de agora deixará os dois expressarem seus sentimentos por ele também. Então, de uma forma muito Naoya, ele pede que o castiguem por ser tão tolo. Nagisa diz que isso não é necessário, mas Saki não tem problema em fazer isso de qualquer maneira. Mesmo depois de ser atingido, Naoya ainda parece estranhamente satisfeito. No final, os três prometem continuar cuidando um do outro, não importa o que aconteça. Depois disso, Saki finalmente volta pra morar com eles novamente. Mesmo assim, ela conta pra Nagisa que a partir de agora, elas serão rivais no que diz respeito a conquistando o coração de Naoya. Nagisa aceita isso com alegria, porque mais do que qualquer outra coisa, ela está feliz. Saki voltou. Muito mais tarde, Nagisa prepara uma grande refeição para comemorar a volta de Saki.
mas Saki imediatamente mata o clima ao atacar Naoya novamente, mesmo que ele mal tenha conseguido qualquer sono enquanto tenta reconquistá-la. Ela também continua dizendo que ela e Nagisa agora são rivais. Ainda assim, no momento em que Nagisa lhe dá aquele olhar doce e inocente, Saki suaviza imediatamente. Então Saki de repente decide que a melhor maneira de fortalecer o relacionamento deles é jogando um jogo juntos, e Nagisa concorda alegremente. Nagisa menciona que ela já tocou antes. Então eles começam imediatamente, mas não demora muito para Saki perceber que Nagisa é na verdade péssimo nisso e quase não tem experiência real. Nagisa também percebe que Saki parece estranhamente sério enquanto a ajudava. Quando ela pergunta baixinho se ensiná-la é muito problemático, Saki de repente se sente muito melhor porque percebe que finalmente encontrou algo que pode fazer melhor que Nagisa. Esse pensamento lhe dá um grande impulso de confiança, então ela empurra Nagisa para continue. À medida que continuam jogando, Saki acaba usando o personagem de Nagisa para se proteger, e acumula vitória após vitória. Depois de passar horas esmagando-a completamente, Saki finalmente decide ajude Nagisa a conseguir pelo menos uma vitória. Mas mesmo depois de explicar tudo com cuidado, Nagisa entra em pânico no pior momento possível e acaba eliminando Saki. Ela imediatamente pede desculpas, mas Saki apenas ri e diz que está tudo bem, porque ela está honestamente: estou feliz por ter uma área onde ela pode brilhar. Mais tarde, Naruya chega e fica curioso sobre o que eles estão jogando. Querendo melhorar, Nagisa resolve procurar dicas online e encontra um streamer que parece saber o que está fazendo. No segundo em que Saki vê o canal, porém, ela fica irritada e revela que já assiste aquele streamer há algum tempo. Aparentemente, ela não a suporta porque acha que a garota confia mais na aparência e no estilo do que a habilidade real. Enquanto Saki continua reclamando sobre o quão ruim o streamer é, Naruya silenciosamente se inscreve no canal mesmo assim. Então ele percebe algo estranho em uma das imagens. O fundo se parece muito com seu uniforme escolar. No dia seguinte, Naruya e as meninas voltam para seus rotina normal. Enquanto eles comem, Nagisa abre novamente o canal do streamer e aponta. Descobri que a miniatura mudou. Saki começa a pensar que a garota pode realmente ser uma estudante da escola deles, mas ela está ainda mais focada em quão descuidado alguém teria que ser para deixar uma pista assim em público. Quando Naruya e Nagisa temem que seu relacionamento secreto também possa ser expostos, Saki diz a eles para não se estressarem porque ela se certificou de que as janelas e portas estavam fechadas, apropriadamente. Logo depois que ela diz isso, eles ouvem um som perto da janela. Uma garota chamada Riki de repente entra e imediatamente começa a lançar suposições malucas sobre o que três deles estão fazendo lá. Antes que Saki ou Nagisa possam responder, Naruya deixa escapar que ambos as meninas estão apaixonadas por ele, embora ele rapidamente acrescente que nada de impróprio aconteceu na escola. Diga-me pessoal do que ele está falando. Percebendo o quão perigosa é a situação, Saki implora a Rika que não conte a ninguém. Nagisa, porém, começa a notar coisas nela que parece familiar. Antes que Nagisa possa dizer qualquer coisa, Naruya oferece a Rika todas as suas economias se ela concordar, para ficar quieto. Rika recusa e diz que já ganha muito dinheiro toda semana. Isso deixa Naruya e eu ainda mais preocupados, e eu acho que ela é apenas modelo de fãs. Mas isso não é possível, só então Nagisa finalmente revela a verdade. Rika é o streamer de quem eles estavam falando. Pela primeira vez, Rika realmente parece abalada e Nagisa consegue provas mostrando uma imagem mais antiga onde o uniforme escolar pode claramente ser visto. Saki instantaneamente ameaça expor o segredo de Rika de que ela é uma garota que está usando seus bens da maneira errada, mas apenas se Rika revelar o deles, mas Naruya tolamente promete que ele iria nunca conte a ninguém sobre ela. Saki se dobra e diz que com certeza irá expô-la se Rika causa problemas, o que inesperadamente deixa Rika emocionada. Saki então diz a ela que a solução é simples, fique quieto e o segredo dela também ficará seguro. Rika pensa por um momento antes de dizer que, honestamente, ela meio que gosta deles. Então ela faz um pedido ultrajante e diz que só protegerá o segredo deles se conseguir se juntar ao grupo. O relacionamento de Naruya também. Mas galera, me digam nos comentários, vocês aceitariam esse harém? Rika age, como se eles deveriam se sentir sortudos por alguém como ela estar interessado. E Nagisa calmamente aponta que ela pode estar sozinha. Rika ignora isso e afirma que está apenas curiosa sobre como é estar em um relacionamento. Então ela começa a se exibir e diz a Naruya que ele deveria se sentir honrado por ela gostar dele. Naruya, sendo Naruya, admite que ela é definitivamente uma loira gostosa. Ele ainda diz que assistiu vários de seus vídeos e os achei impressionantes. Ao ouvir isso, Saki e Nagisa começam a se preocupar, que ele está prestes a se apaixonar por ela também. Mas em vez disso, Naruya rejeita Rika e diz que permanece leal às duas garotas que ele já ama. Rika está chocada porque claramente nunca foi rejeitada antes. Mesmo depois de lembrá-lo de que ela é popular e poderia mudar completamente a vida dele, Naruya ainda recusa e diz que já tem tudo o que quer com Saki e Nagisa.
Essa resposta faz com que as duas garotas se preocupem ainda mais com ele, e Saki conta com orgulho. Rika vai usar essas falas em outra pessoa. Tentando recuperar seu orgulho, Rika faz um último movimento ousado e mostra seus planos massivos, esperando que Naruya finalmente mude seu mente. Ela até diz que ele pode tocá-la se concordar em sair com ela, mas Naruya recusa novamente. Ele diz que mesmo que Saki não seja tão chamativa, ele ainda a escolheria porque seus sentimentos para ela são reais. Isso esmaga Rika completamente, e ela cai de joelhos e derrota. Depois disso, as meninas começam a sair pela janela para poderem ir para a aula, mas então Saki pergunta casualmente: Nagisa, o que ela está fazendo para o jantar. E isso imediatamente faz Rika suspeitar que os três deles estão todos morando juntos. No momento em que ela pergunta sobre isso, Saki rapidamente salta e conta. Naruya siga para que eles possam evitar responder, mas Rika o empurra atrás deles e quase manda ele desabou antes de exigir que ela também pudesse se mudar. Desta vez, Rika diz que pode ajudar com dinheiro e promete não causar problemas, desde que consiga um salário justo. Chance de conquistar Naruya. Mesmo assim, Naruya ainda recusa. Ele diz a ela que não há como ele fazer isso, viver com alguém por quem ele não tem sentimentos. Irritada, Rika não consegue entender como um cara como ele, que já tem 2 namoradas, ainda poderá rejeitá-la. Mas Naruya não se mexe, então pro momento ela desiste. No dia seguinte, depois da escola, Naruya e Saki chegam em casa e notam Nagisa olhando para o quintal. Quando eles vão ver o que está acontecendo, descobrem que Rika armou uma barraca lá fora. Acho que os caras podem ser esse tipo de barraca que todo homem tem. Ela declara que não desistir de seu objetivo de namorar Naruya. Quando eles perguntam como ela encontrou o lugar, ela casualmente admite que o seguiu até em casa. Curioso para saber o quão séria ela realmente é, eles decidem deixá-la lá e ver quanto tempo ela dura. Rika os ouve e promete corajosamente, para provar o quão determinada ela é. Algumas horas depois, porém, o frio começa a desgastá-la bastante. Então ela avista uma centopeia e corre direto para a chuva, tentando fugir dela. Naruya diz que ela deveria voltar seriamente para casa, mas Rika recusa e diz que prefere sofrer do que admitir a derrota. Quando ele pergunta como ela planeja sobreviver sem a ajuda deles, Rika pega seu telefone e começa a encomendar suprimentos de acampamento e sobrevivência para fazer coisas mais fácil. Ela também decide registrar toda a experiência para seu canal, pois precisa do dinheiro para continuar. Não muito tempo depois, Naruya diz a ela para pelo menos vestir uma jaqueta porque o tempo está ficando muito frio, mas Rika recusa, dizendo que seus espectadores se preocupam principalmente com sua aparência. Então ela sente que precisa continuar brincando para prender a atenção deles. Para ficar aquecido, ela passa a noite inteira se exercitando enquanto se filma, enquanto Naruya, Saki e Nagas fiquem juntos dentro de casa. Na manhã seguinte, Rika fica animada quando seus suprimentos de sobrevivência finalmente chegar. Ela pergunta aos outros o que eles acham do seu compromisso, mas em vez de elogiá-la, eles dizem para ela ir se limpar porque ela cheira horrível. Qualquer pessoa normal provavelmente teria... Parou aí, mas Rika continua. Ela procura mais dicas de sobrevivência, descobre como monte um chuveiro externo simples e finalmente lave-se. Depois de se limpar e trocar roupas, Rika tenta mais uma vez usar sua aparência para chamar a atenção de Naruya, mas Naruya ainda dá ela a mesma resposta de antes. Ele só quer que ela vá embora para que ele possa voltar a passar paz tempo com Saki e Nagasapi. Mais tarde, Nagisa diz a Saki que o apego de Rika a Naruya poderia se tornar um problema sério. Saki diz pra ela não entrar em pânico porque ela já tem uma maneira de manter Naruya focado neles. Ao mesmo tempo, Naruya está tomando banho e pensando em Rika também. Então ele ouve as garotas do lado de fora dizendo que tem a resposta. Quando ele pergunta o que eles significam, eles entram vestindo trajes de banho e ele fica tão atordoado que mal consegue processar. Saki explica que eles estão tentando garantir que a atenção dele fique apenas neles, mas quando ela percebe, ele ainda parece distraído, ela fica irritada. Então Nagisa escorrega e bate nele, fazendo o momento feliz para Naruya. Saki tenta fazer algo semelhante, mas só termina em seus portões do céu em exibição. Depois disso, Naruya pergunta se esse era realmente o plano deles. Como ainda não resolveu o problema de Rika, Saki fica irritado porque parece que ele está ignorando todos os esforços que acabaram de fazer. Nagisa gentilmente diz a ele que lidar com Rika não significa que ele deveria... Pare de prestar atenção neles. Ao ouvir isso, Naruya percebe que foi descuidado novamente. Então ele faz questão de apreciar os dois adequadamente. Na manhã seguinte, Naruya vê Rika preparando o café da manhã e decide que eles realmente precisam agir. Ele diz a ela para voltar para casa, mas ela se recusa. E diz que não pode simplesmente voltar ao normal depois de ser rejeitada por ele. Quando ele diz que ela nunca está juntando-se ao relacionamento deles, Rika ainda se recusa a recuar, e até os avisa para não tocá-la. Equipamento de acampamento. Mais tarde, depois do café da manhã, Nagisa diz que forçar demais provavelmente não funcionará porque Rika é muito teimosa. Saki concorda que talvez seja necessária uma abordagem diferente. Logo depois, Rika sai da barraca porque precisa de um banheiro e Nagisa aponta que o mais próximo é
vários quarteirões de distância. Assim que Rika vai embora, Naruya pega o telefone para ligar para uma empresa de mudanças. Para sua surpresa, Saki o interrompe e diz para ele se acalmar. Confuso, ele pergunta se eles estão tudo bem com Rika ficando lá. Saki imediatamente diz não, e Nagisa também diz para ele relaxar. Naruya então pergunta se eles não estão preocupados. Ele pode eventualmente começar a gostar de Rika. Saki imediatamente pergunta se sua rejeição anterior era falsa. Ele diz que era real, mas admite que ainda há uma chance de seus sentimentos mudarem se Rika continuar por perto. Mesmo assim, Saki diz que confia nele. Nagisa diz o mesmo. Naruya se emociona, mas quando continua falando sobre a possibilidade, Saki o agarra e avisa para parar de parecer ridículo. Naruya lembra que uma vez ele pensou que amaria apenas ela, e isso mudou quando Nagisa entrou em sua vida. Ele até começa a listar os motivos pelos quais Rika um dia também poderia se encaixar. Saki finalmente se solta e diz que pelo menos ele é honesto. Então ela devolve o telefone, e Naruya rapidamente liga para a empresa de mudanças antes de sair para impedir Rika em seu caminho de volta. Um pouco depois, Naruya alcança Rika, mas ela se recusa a ouvir, porque diz que já tem a maneira perfeita de conquistá-lo. Curioso, ele se oferece para ajudar, mas ela o ignora. Ele então pergunta se ela falou com os pais, e Rika diz que não se importa com o que eles pensam. Naquela ponto, ela percebe que ele está escondendo algo, chuta sua perna e corre de volta para casa, apenas para descobrir suas coisas já estão sendo carregadas em um caminhão. Enquanto ela tenta detê-los, Naruya a agarra e diz a Saki e Nagisa para carregar o resto, mesmo enquanto leva golpe após golpe. Então Rika, de repente, começa a gritar de uma forma que faz toda a cena parecer muito pior do que é, e os vizinhos saem para assistir. Naruya diz que não se importa com o que eles pensam, mas Saki rapidamente conta todo mundo eles estão apenas brincando. Rika então diz que seu equipamento de acampamento custa muito, e depois de fazer com seu tropeço, Naruya promete pagar tudo, mesmo que isso o deixe endividado. Rika cita uma quantia ridícula e afirma que foi isso que ela gastou. Saki e Nagisa podem dizer que ela está exagerando, mas Naruya concorda mesmo assim, porque ele só quer acabar com isso. Certo, então, o motorista tenta entregar dinheiro para as coisas de Rika, mas Naruya manda ele ficar com ele e mandar o caminhão. Ausente. Rika, completamente abalado, pergunta por que ele está tão determinado a expulsá-la quando já o fez. Duas namoradas. Naruya diz claramente que seu coração já pertence a Saki e Nagisa. Segurando-a pelo ombro, ele diz que tudo o que ele quer é estar com eles. Ouvindo isso, Saki e Nagisa até se oferecem para ajudá-lo a cobrir o pagamento, então Naruya redige um acordo e diz a Rika que assim que isso for resolvido, ela terá que ficar longe dele para sempre, mas ela agarra seu braço e se recusa a soltá-lo. Antes que alguém saiba o que fazer, o pai de Rika chega e diz: ele teve que questionar as pessoas na escola só para encontrá-la. Ele ordena que ela volte para casa, mas Rika diz que não adianta porque ela já está hospedada perto de Naruya. Naruya rapidamente conta ao pai que ele só se preocupa com Saki e Nagisa. Seu pai então pergunta se Rika está realmente apaixonada por ele. Rika nega imediatamente e age como se ela só o considerasse se ele implorasse, embora ela rosto conta uma história muito diferente. Saki e Nagisa percebem isso instantaneamente. Quando o pai de Rika conta ela pare de perseguir alguém como Naruya, Naruya novamente diz que não tem planos de ficar com ela. Isso só deixa o pai dela mais irritado, e ele exige saber se Naruya está insultando sua filha. Naruya responde que ele realmente respeita o quanto Rika conquistou enquanto ainda era estudante, mas assim que ele menciona o canal dela, o pai dela fica confuso, porque não sabe nada sobre ela. Filha está trabalhando em meio período. No momento em que ele olha, ele fica horrorizado com o que ele vê e perde completamente a paciência. Naruya tenta defender as escolhas de Rika, mas seu pai se recusa a ouvir e a agarra para arrastá-la para casa. Uma briga começa e então ele tenta levá-la, telefone e apague tudo o que ela construiu. Naruya o pega de volta e o chama de cruel por tentar limpar, afastar todo o seu trabalho duro. Nesse ponto, Saki e Nagisa percebem que isso está ficando fora de controle e tentar impedi-lo de piorar as coisas. Mesmo assim, Naruya diz que apoiará Rika se o pai dela continuar forçando suas próprias crenças sobre ela. Ouvir isso deixa Rika ainda mais atraída por ele, mas no final ela sai com o pai para que ele se acalme e pense. Muito mais tarde, Saki e Nagisa sentam-se juntas, tentando encontrar maneiras de impedir Naruya de trazer Rika em seu relacionamento. Mas depois de passar por ideia após ideia, Saki fica frustrado, porque quase todas as possibilidades ainda terminam com Rika se aproximando dele de alguma forma. Logo depois, Saki volta para casa para pegar algumas coisas. Enquanto ela está pegando uma bebida, sua mãe casualmente pergunta como vão as coisas com Naruya. Saki imediatamente diz que está tudo bem, mas a conversa rapidamente fica estranho quando sua mãe começa a perguntar se eles ficaram mais físicos. Aturdido, Saki diz a ela para parar de fazer perguntas estranhas, mas depois de admitir que Naruya ainda não realmente fez um movimento, ela acaba sendo provocada ainda mais. A mãe dela ressalta que Naruya era
louco por ela desde o início, então Saki começa a se perguntar por que ele ainda se segura tanto. Isso só a deixa mais confusa, né? Até que sua mãe lhe diz pra não pensar demais e insinua que talvez ele só precise de um empurrão mais forte. Mais tarde, Saki retorna para a casa de Nahia e o encontra ocupado, trabalhando. Após verificar que Nagisa já está dormindo, ela entra vestindo uma roupa de coelhinha. Claramente esperando surpreendê-lo, Nahia é completamente pega de surpresa, já que Saki nunca fez isso. Qualquer coisa tão ousada antes, envergonhada pela reação atordoada dele, ela se abaixa e nervosamente pergunta se ele não gosta, mas depois de dar uma olhada adequada, ele admite que realmente gosta. Bastante. Sentindo-se um pouco mais confiante, Saki começa a aproveitar o momento e tenta fazê-lo reagir com mais seriedade. Mesmo assim, Nahia ainda se recusa a levar as coisas adiante. Frustrado, Saki pergunta por que ele sempre a fecha. Nahia lembra que eles concordaram em ser justos e esperar. Saki argumenta que ele deveria pelo menos parecer mais animado depois de tudo o que ela está fazendo. Então, quando parte de sua roupa começa a escorregar, Nahia tenta consertar, mas acaba tocando, mais do que ele pretendia. Completamente sobrecarregada, Saki entra em pânico e corre de volta para seu quarto. Na manhã seguinte, Saki tenta ajudar Nagisa com a louça, mas Nagisa percebe imediatamente que ela parece extraordinariamente alegre. Saki ignora e sai. Mais tarde, Nagisa encontra o coelho, roupa enquanto lava roupa, e imediatamente descobre o que aconteceu. Querendo confirmar isso, ela pergunta a Nahia sobre a noite anterior. Ele garante a ela que nada de grave aconteceu. Ainda curioso, Nagisa pergunta se ele gosta de looks assim. Nahia diz que nunca pensou muito sobre isso. Ela sai um pouco, mas depois volta vestida de empregada. E o momento, Nahia vê, ele perde completamente o foco porque ela está incrível. Mas caras, me digam no comentários. Você gosta do coelho ou da empregada? Nahia Yaya o faz felizmente, o que só o atrai ainda mais. Enquanto isso, Saki ainda está orgulhoso de ela mesma, sem saber que Nagisa já deu um passo adiante. Em pouco tempo, Nagisa se compromete totalmente para o papel e se oferece para fazer o que Nahia quiser. Ele fica confuso, mas em vez de pedir qualquer coisa extrema, ele simplesmente pergunta se ela poderia se vestir assim para ele de vez em quando. Nagisa fica tímida por um segundo, depois concorda, desde que ele lhe dê algum carinho em troca. Nahia aceita imediatamente e os dois passam o resto do dia aproveitando aquele pequeno intercâmbio. Mais tarde, quando Saki volta para jantar, Nagisa acidentalmente liga para o mestre Nahia enquanto servindo ele. E Saki imediatamente percebe que cometeu um erro terrível ao deixar os dois sozinhos, junto. No dia seguinte, na escola, todos começam a perceber que Rika fica olhando para Nahia. No início, até ela parece confusa com isso, mas depois ela começa a se lembrar de como ele a defendeu antes e como ninguém mais havia feito isso. Quanto mais ela pensa sobre isso, mais abalada ela torna-se até que ela finalmente percebe que seus sentimentos podem ser reais. Nesse momento, Saki aparece com Shino e pergunta o que está acontecendo. Shino fica confuso com a forma como eles parecem se conhecer, e especialmente pelo estranho nome que Saki usa para Rika. Antes que alguém possa explicar muito, Rika rapidamente puxa Saki de lado e a lembra que ninguém na escola deveria saber quem ela realmente é. Então Nahia se aproxima e pergunta o que está acontecendo, mas só de ouvir a voz dele. Fechar faz Rika se libertar novamente. Depois de se forçar a manter a calma, ela pergunta se eles podem falar em particular. Saki já sabe onde isso vai levar, então ela tenta arrastar Rika para longe dele, mas Nahia a impede e diz que quer ouvir Rika também, deixando Saki sem ter como fazê-lo. Recusar. Um pouco mais tarde, Nahia e Rika acabam sozinhas no telhado. Ele começa pedindo desculpas por quão duramente ele a rejeitou antes, então faz algo ridículo e se oferece para envergonhar ele mesmo em troca, se isso compensar. Rika está completamente impressionada com o quão sério ele parece, e quando ele se aproxima e diz que quer consertar as coisas, não importa o que aconteça, ela quase perde a compostura. De alguma forma, ela consegue se acalmar e agradece por protegê-la. Canal. Nahia parece surpresa e pergunta se era isso que ela realmente queria dizer. Rika, então, explica que ela só começou seu canal porque seu pai insistia para que ela se concentrasse apenas na escola e se tornar a filha que ele queria. Ela diz que foi preciso muito esforço para construí-lo. Algo bem sucedido, então ela realmente gostou de Nahia defendê-la. Nahia diz a ela que ele é... Que bom que ele pôde ajudar. Depois de ouvir isso, Rika de repente não consegue mais aguentar estar perto dele e foge. Mas quando ela chega às escadas, ela acidentalmente deixa escapar seus verdadeiros sentimentos, sem perceber que Saki ouviu tudo secretamente. Mais tarde, Rika de repente entra na aula e fala alto. Pede para falar com Nahia, na frente de todos. A sala inteira está confusa sobre por que alguém gosta. Ela está chamando por ele. Então Rika agarra seu braço e começa a provocá-lo de uma forma que soa claramente como flertar. Claro, Saki corre e tenta desligá-lo, mas Rika diz a ela que não adianta porque ela continuará encontrando maneiras de se aproximar de Nahia. Irritada, Saki diz que vai
Nunca deixe Rika roubá-lo ou ficar entre eles. Rika responde lembrando-lhe que Najaisa já fez exatamente isso. Enquanto os dois continuam discutindo, Nahia percebe que Saki está genuinamente abalado, então ele a puxa para um abraço e promete que nunca trairá a confiança dela. Saki fica confuso imediatamente, mas ao ver Rika parecendo incomodada, ela decide ficar em seus braços de propósito. Eventualmente, Rika se cansa de assistir e vai embora. Alguns minutos depois, a aula deveria começar, mas Nahia ainda está segurando Saki. Até o professor aponta isso sem jeito. Saki tenta se libertar, mas Nahia pede desculpas e explica que se sentiu mal por deixá-la sozinha quando ela estava chateada. No final, o professor desiste e começa a aula mesmo assim. Horas depois, quando é hora de mudar para esportes, Saki presume que Nahia finalmente desistirá. Em vez disso, ele pergunta se eles podem ir juntos, o que só torna as coisas mais estranhas. Só então Rika aparece novamente. Então Saki entra em pânico, agarra Nahia e o arrasta para proteger seu relacionamento. Ela o leva para a sala de rádio para que eles possam, em vez disso, mudem lá. Mas com Rika esperando do lado de fora, os dois estão nervosos demais para relaxar. Então Rika de repente recebe uma mensagem e sai correndo. Mesmo depois disso, Saki ainda permanece no quarto com Nahia. Ele se afasta primeiro para dar privacidade a ela, mas quando ela começa a se trocar, ele fica nervoso e tenta ir embora. Saki o impede, mas quando ele admite que acidentalmente viu demais, ela fica envergonhado também. Nesse momento, Nagasa manda uma mensagem para eles e revela que ela enganou Rika, fazendo-a pensar. Alguém descobriu seu segredo e é por isso que ela saiu correndo. Muito mais tarde, Saki conversa com Nagisa e admite que foi dolorosamente estranho ser pressionado contra Nahia por tanto tempo antes. Nagisa, porém, diz que quase a inveja e gostaria de poder estar em seus braços. Quando Nahia se aproxima e pergunta sobre o que eles estão falando, Saki casualmente diz a ele, pensando que ele não vai fazer nada com isso. Em vez disso, ele pergunta a Nagasa se ela quer o mesmo tratamento e Saki imediatamente se arrepende de ter mencionado isso. Nagasa recusa educadamente, dizendo que não quer Saki sentir-se excluído. Essa resposta faz Saki perceber que assistir os dois juntos realmente seria incomodá-la. Mesmo assim, ela decide parar de agir de forma possessiva e manda Nagisa ir em frente, já que Nagisa está sempre colocando Saki em primeiro lugar. Saki também diz a ela para parar de se conter e agir, mas como um verdadeiro rival. Assim que ela começa a deixá-los sozinhos, Nahia a impede e pede que ela fique e observe-os abraçados. Confuso, Saki pergunta por quê, e ele explica que sair provavelmente só iria fazê-la se preocupar mais. Então Saki fica perto da porta e observa, mas no segundo, Nahia puxa Nagasa. De perto, Saki sente uma pontada aguda no peito porque não esperava que isso a incomodasse tanto. Mesmo assim, ela continua ali parada e não diz nada. Depois de um tempo, porém, a visão começa afetando-a de uma maneira diferente e ela percebe que está reagindo com mais força do que esperava. Então, ela fecha os olhos por um momento para se acalmar, apenas para abri-los da pior maneira possível. Tempo. Ele interpretou completamente mal o que ela vê. No segundo seguinte, ela volta furiosa e atinge Nagasa antes mesmo que ele possa perguntar o que está errado. No dia seguinte, enquanto eles estão no escola, Rika aparece e volta a tentar conquistar Nahia. Ela pede para ele estudar com ela, mas Saki rapidamente diz que mesmo depois de todo o seu esforço, ele não é exatamente um aluno genial. E em vez de perder o interesse, Rika fica ainda mais atraída por ele porque agora ela o vê como alguém quem nunca desiste. Mais tarde, depois da aula, Saki bloqueia a porta para evitar que Rika se aproxime demais. Mas então Nahia pergunta de repente se Rika realmente sente algo por ele. Em vez de deixar essa conversa acontecer, Saki puxa Nagasa de lado e diz que tudo pode ficar confuso se eles admitirem. Ele é genuinamente atraente. Um pouco mais tarde, Saki diz sem rodeios a Nahia que ele deveria se sentir com sorte, que ela e Nagasa o escolheram. Mas agora ele aponta que Rika continua vindo atrás dele de qualquer maneira, então ele não entende por que ela faria isso se realmente pensava tão pouco dele. Saki procura uma desculpa e lança algo ridículo para encobrir isso. Nahia, leva isso mais a sério do que deveria e começa a fazer perguntas que apenas tornam as coisas mais estranhas. No dia seguinte, Rika aparece novamente e o lembra do sessão de estudo que ela mencionou antes, mas Nahia de repente pede desculpas por pensar que alguém como ela poderia realmente gostar dele. Com todos ao seu redor olhando, Rika fica nervosa, agarra-o e o arrasta. Poucos minutos depois, todos acabam no telhado. Saki imediatamente exige sei porque Rika está agarrada a ele, e Rika se solta imediatamente, em pânico porque não quer seus sentimentos expostos. Saki começa a se perguntar se Rika é tão ruim assim em esconder isso, porque para ela parece óbvio. Quando Rika pergunta a Nahia por que ele acha que ela gostava dele, ele explica que ela sempre age de maneira estranha perto dele e fica vermelha quando ele chega muito perto. Depois de se desculpar novamente por entendê-la mal, Rika pergunta por que ele agora tem tanta certeza de que ela não entende. Realmente gosto dele. Nahia diz que é por causa de algo que Saki disse a ele, quando Rika se vira pra
Saki, por uma explicação, Saki evita dar uma resposta real. Então Nahia admite que se sente decepcionado porque ele pensou que Rika poderia realmente se importar com ele. Isso faz Rika explodir e perguntar como ele poderia acreditar em algo tão estúpido em primeiro lugar. Antes que ele possa responder, Saki intervém e insiste. Rika está apenas tentando proteger sua imagem, por isso não diz o que realmente sente. Nahia aceita isso tolamente por um segundo, mas quando Rika fica ainda mais frustrada, ele pede que ela se explique claramente. Nesse ponto, Rika percebe que ela se apoiou em um canto. Se ela falar demais, ela revelará a verdade. Enquanto ela se esforça para responder, Nahia começa, suspeitando novamente que ela realmente gosta dele. Mas antes que ela possa finalmente dizer isso, ele fala sozinho, fora disso, e se convence de que não há como alguém tão gostoso se apaixonar por ele. Logo depois disso, Rika diz a Nahia que ele não se parece em nada com a imagem patética que Saki pintou em sua cabeça. Nahia aceita o elogio, mas ainda se recusa de acreditar que Rika possa realmente gostar dele. Isso leva a uma confusão, já que Rika não consegue decidir se confessa honestamente. Ou continue se escondendo atrás de desculpas. Quando ela finalmente menciona que está com febre desde... No fim de semana, Saki intervém e diz que precisa parar de levá-la a sério porque ela obviamente está não pensando claramente. Nahia acredita nessa explicação e até se oferece para ajudá-la a encontrar outra pessoa. Em resposta, Rika ataca ele. Então Rika de repente para de evitar o problema e pergunta a Nahia o que ele faria se ela realmente gostasse dele. Ele admite que seria pego de surpresa, mas ainda a recusa porque quer continuar dedicado às garotas com quem já está. Essa resposta atinge Rika com força, então ela empurra os outros de volta para a aula e fica para trás para lidar com ser rejeitado pela primeira vez. Depois de pensar sobre isso, ela se lembra de quantas falhas necessárias para construir seu canal e decide que será igualmente persistente com seus sentimentos por Nahia. Não muito tempo depois, Saki está sentado na aula, pensando que o problema finalmente acabou. Então Rika entra e confessa abertamente a Nahia na frente de todos. A sala inteira fica em silêncio porque ninguém consegue... Acredito que alguém como ela está confessando a ele. Nahia fica tão chocado que pede que ela diga isso de novo. Envergonhado. Ela se repete mesmo assim, ainda confusa, ele pergunta como ela poderia acabar gostando dele. Em vez de responder ali, Rika agarra seu braço e o arrasta até o CIS, prédio de armazenamento, com Nagisa e Saki perseguindo-os. Assim que chegam lá, Saki exige uma explicação. Rika diz que não se preocupa mais com sua reputação e só quer ser honesta agora. Como Nahia ainda não entende, ela explica que tudo começou quando ele a enfrentou. Pai protegeu o trabalho que ela gostava. Nahia ignora isso e diz que qualquer um fez o mesmo por alguém como ela. Rika diz que ele é o sem noção, porque poucas pessoas iria tão longe. Ela também diz, vendo ele lutar por seu relacionamento com Saki e Nagisa, a fez querer esse tipo de amor também. Mesmo assim, Nahia diz a ela que só quer ficar com duas garotas que ele já ama. Rika fica arrasada, mas quando ele diz pra ela seguir em frente, ela fica com raiva e diz: ela tem todo o direito de amar quem ela quiser. Enquanto as meninas ajudam Nahia a se recuperar de sua explosão, ele diz a ela pra encontrar outra pessoa, mas Rika se recusa a deixar isso entrar e de repente o beija pra provar o quão séria ela é. Então ela diz a ele que se ele quisesse uma chance com ela, ele teria deixar Saki e Nagisa pra trás. Depois de jogar isso fora, ela foge sem perceber Shino. Vi tudo. Mais tarde, os três sentam-se à beira do rio sentindo-se infelizes, porque Saki e Nagisa queria que seu primeiro beijo com Nahia acontecesse no momento perfeito, e agora Rika chegou até ele primeiro. Quando Nahia pergunta sem jeito se eles ainda querem beijá-lo, Saki fica furioso com o quão sem noção isso parece. Nagisa também recusa. Saki então pergunta se Rika está... Beijo significava alguma coisa pra ele, e agora ele diz que estava atordoado demais pra sequer processar isso. Isso só o confunde mais, porque se não significou nada, ele não entende por que estão tão chateados. Saki o lembra que os primeiros momentos são importantes porque ficam com você para sempre. Então Saki o derruba e declara que o primeiro beijo deles deve ser especial. Nagisa acrescenta calmamente que quando chega a hora, ela quer que seja significativo também, percebendo o quanto ele lidou mal com a situação deles. Sentimentos. Nai pede desculpas e admite que foi descuidado novamente. Ele então diz: a melhor maneira de lidar com Rika é focar em fortalecer seus próprios relacionamentos. Para fazer isso, ele sugere que eles finalmente tenham um encontro de verdade. Uma vez que Saki percebe que eles nunca... Já tendo feito isso antes, ela propõe que todos vão juntos para uma fonte termal. Assim que a escola permitir... No dia seguinte, Saki está excepcionalmente animado porque ela, Nagisa e Nahia estão finalmente indo para se preparar para sua viagem às fontes termais. Mas quando eles estão prestes a partir, Shino entra e pergunta a Nahia se ela pode falar na sós com ele por um momento. Saki nem deixa essa conversa começar. Ela imediatamente o agarra, puxa-o e sai marchando com Nagisa antes que Shino receba o chance. Enquanto eles estão em movimento, Nahia se pergunta por que Saki está agindo de forma tão intensa durante uma simples compra.
Viagem. Sakio lembra que o que aconteceu com Rika machucou ela e Nagisa mais do que parece. Constatar. Naria pede desculpas na hora e admite que deveria ter lidado com tudo melhor. Saki diz a ele para parar de pensar nisso, então leva Nagisa para uma loja, enquanto insiste que eles deveriam concentrem-se em si mesmos, em vez de perder tempo com alguma garota teimosa perseguindo-o. O que nenhum deles percebe é que Rika permaneceu secretamente em seu encalço o tempo todo. Durante o passeio, Nagisa calmamente começa a pensar no beijo novamente e começa a se preocupar que isso aconteça. Pode ter deixado uma rachadura no relacionamento que ela tanto valoriza. Querendo consertar isso de alguma forma, ela decide que deveria dar um beijo especial com Naria também e foge para encontrar algo para refrescar seu hálito. Mas quando ela chega ao corredor, ela encontra Saki lá exatamente pelo mesmo motivo, envergonhado por ter sido pego. Saki admite que queria chegar lá primeiro e aproveitar daquele momento, para provar que ela era a namorada mais forte. Mesmo assim, uma vez que as palavras saem, ela perde a vontade de competir e manda Nagisa ir em frente se quiser. Nagisa, porém, ainda não consegue parar de colocar os sentimentos de Saki primeiro. Em vez de agir de acordo com seus próprios desejos, ela decide se conter e até se oferece para ajudar Saki a se aproximar de Naria durante a viagem. Saki tenta recusar, mas Nagisa insiste e se arrasta para escolher as roupas. Esse plano rapidamente se transforma em uma bagunça. Saki fica cada vez mais irritada porque nada que ela vê parece certo, e Nagisa está confiante. Se oferece para escolher algo para ela. Infelizmente, o senso de estilo de Nagisa é desesperador e ela termina em encontrar o que pode ser a pior roupa de todo o lugar. Antes que Saki possa se recuperar, diante do choque, Naria chega e reage com total descrença. Depois desse desastre, eles finalmente decidem encerrar o dia. Ao saírem, Naria começa a suspeitar que alguém tenha os acompanhava há algum tempo. As meninas não percebem nada disso, porque suas mentes estão já derivam em direção à viagem e tudo o que pode acontecer lá. Mais tarde naquela noite, Saki embala com muito mais emoção do que ela gostaria que alguém soubesse, já imaginando a viagem virando na memória romântica perfeita com Naria. Por volta dessa época, Shino liga pra ela porque ela ainda quer respostas sobre o que realmente está acontecendo entre ela e Naria. No dia seguinte, os três embarcam no trem para as fontes termais. Durante o passeio, Naria entusiasticamente diz às duas meninas como elas estão bonitas, e como sempre, diz isso alto o suficiente para quem estiver por perto. Passageiros para ouvir cada palavra. Ambas as meninas ficam imediatamente nervosas. Saki, em vez de se encolher, decide responder-lhe com a mesma energia. Ela o elogia abertamente e fala afetuosamente. De propósito, em parte porque ela quer ter certeza de que ele mantém seu coração voltado para os dois. Deles, em vez de ir em direção a Rika. Depois de algum tempo, o anúncio do trem sinaliza que sua parada está chegando e Naria de repente pensa em uma maneira de mostrar às garotas o quão sério ele está falando. O momento, eles se afastam. Ele espera até que eles estejam ao ar livre e então pega ambas as mãos, sem hesitação. As pessoas próximas começam a olhar imediatamente e Saki e Nagas ficam vermelhos, com vergonha, perguntando se ele realmente não tem problema em ser tão aberto em público. Naria diz que está tudo bem porque eles estão longe de quem os conhece. Enquanto as meninas lentamente ajustar, ele se segura ainda mais firmemente e diz que simplesmente estar com eles assim o faz se sentir incrivelmente feliz. Um pouco mais tarde, eles continuam em direção à pousada, embora Saki e Nagas ainda não consigam pare de notar todos os estranhos olhando em sua direção. Naria vê outro casal próximo sendo abertamente afetuoso e os aponta dizendo que não estão fazendo nada tão incomum. Mas então, ele ouve parte da conversa daquele par e de repente se lembra de Saki dizendo ela queria melhorar o relacionamento deles. Curioso, ele pergunta se ela quis dizer levar as coisas para um nível sério. Saki imediatamente fica confuso e nega a princípio, mas depois que Naria pede desculpas por presumir demais, ela admite calmamente que o pensamento passou por sua cabeça, não muito depois. Isso, eles finalmente chegam à pousada e no segundo em que chegam, Rika aparece de repente se escondendo, agarra o braço de Nayoi e orgulhosamente anuncia que acompanhá-los durante todo o caminho foi muito mais fácil do que eles provavelmente imaginavam. Enquanto todos ainda estão congelados de surpresa, Shino chega de repente e pergunta diretamente a Saki se Naria está realmente namorando Nagas. A pergunta bate como um caminhão. Em pânico, Nagisa imediatamente agarra Rika e deixa escapar que os dois deles só vieram para ajudar a encobrir a história que Saki vem contando sobre Nayoi. Rika, é claro, quase estraga tudo ao tentar dizer a verdade de qualquer maneira. Antes que ela possa ir longe, Nagisa mostra a captura de tela que poderia expor o canal de Rika e a arrasta para dentro da pousada, antes que Shino possa perguntar mais alguma coisa. Ao mesmo tempo, Naria puxa Shino e a apressa em direção o quarto que eles reservaram, mas no segundo que a porta se fecha, somente volta para Nagisa e para onde ela fugiu com Rika. Não muito depois disso, ele recebe uma mensagem de Nagisa dizendo-lhe para pare de se preocupar e aproveite a viagem com Saki. Naria se recusa a aceitar isso. Para ele, a viagem
Não se sente bem se um deles estiver desaparecido, então ele decide que precisa trazê-la de volta, não importa o que aconteça. Um pouco mais tarde, Nagisa vai ao banho com Rika na esperança de evitá-lo por um tempo, mas Naia aparece inesperadamente através de uma passagem escondida e diz que há outra rota que ela pode usar para... Volte para a sala sem chamar atenção. Nagisa diz para ele desistir e passar um tempo com Saki em vez disso, mas ele continua insistindo que a quer lá também. Isso só faz seus sentimentos espiralar mais. Depois de se lembrar da conversa que teve com Saki na loja, ela fica oprimida, joga a toalha nele em frustração, muda o mais rápido que pode e foge antes. Ele pode impedi-la. Então Rika pega Naia e o arrasta para a banheira, irritada por ele continuar agindo. Como se ela não importasse, ela diz que vai fazer com que esse momento fique na memória dele. Naia imediatamente percebe que está prestes a começar problemas novamente e implora para que ela o deixe ir, porque ele precisa encontrar Nagisa. Rika diz a ele para parar de se preocupar com todo mundo pelo menos uma vez e pagar atenção para ela em vez disso. Quando ele tenta desajeitadamente adivinhar o que ela está planejando, ela fica irritada e diz que não está tentando fazer nada ultrajante, ela só quer irritá-lo um pouco. Ele ainda não entende, então ela muda de direção e pergunta se ele está pensando sobre o beijo que eles compartilharam anteriormente. Naia responde com a pior resposta possível e diz o principal. A única coisa que ele lembra é o gosto estranho do que quer que ela tenha comido. Isso a esmaga completamente, porque ela nunca imaginou que algo tão importante para ela causaria tão pouco impacto sobre ele. Naia tenta escapar naquele momento, mas Rika o impede e pergunta se eles podem pelo menos conversar direito por um tempo. Uma vez, ele ainda tenta sair, então ela o agarra novamente e implora por apenas 5 minutos. Como ele não tem uma saída limpa, ele concorda. Rika recomeça apresentando-se como uma pessoa normal. Pessoa pela primeira vez. E Naia faz o mesmo. Por um breve momento, ele começa a se perguntar se ela pode realmente ser mais comum do que parece. Esse pensamento desaparece quase imediatamente quando ela diz algo bizarro novamente e o lembra o quão estranha ela pode ser. Mesmo assim, ele continua falando e pergunta o que ela gosta e o que ela não suporta. Rika lista as coisas que mais a irritam, especialmente na escola, e deixa óbvio que seu pai ainda está no topo da lista. Naia então pergunta se ela tem um sonho que realmente deseja perseguir. Essa pergunta cai, diferentemente. Rika admite que o que ela realmente quer é fazer seu canal crescer, até que seu nome torna-se impossível ignorar. Naia responde com sua própria verdade simples, mais do que qualquer coisa. Ele quer fazer felizes as garotas que ama. Rika calmamente diz que gosta dessa honestidade sobre ele. Mas então ela começa a se aproximar novamente, e Naia rapidamente a lembra sobre o limite que eles acordado. Pouco depois ele pergunta o que ela faz quando não está ocupada, e Rika diz que ela quase não tem tempo livre porque está sempre trabalhando em seus vídeos. Quando ela começa a explicar quão bem seus uploads de acampamento estão indo, Naia interrompe e casualmente revela que ele tem. Já os tenho observado. Isso pega a Rika completamente desprevenida no bom sentido. Pela primeira vez em muito tempo. Ela parece genuinamente suave, enquanto agradece por realmente ouvir para ela e dando-lhe uma conversa real. Então os 5 minutos acabaram. Então Naia diz que está indo embora. Mas naquele exato momento, a toalha de Rika escorrega acidentalmente. No instante em que isso acontece, Naia entra em pânico, sai da banheira e corre de volta para o quarto antes que a situação se acalme. Piorar. Mas acho que, gente, ele escaneia tudo ali enquanto tenta fugir. Naia perde o equilíbrio e cai direto em outra banheira no momento em que Shino está prestes a entrar. Chocada, ela se esconde atrás da porta e imediatamente o chama, perguntando quando ele se transformou em tal... Falso. Naia recua e diz que nunca mentiu sobre nada. Shino decide desafiar, que ao perguntar a única coisa que ele claramente não quer responder se ele está vendo as duas coisas, Saki e Nagasa ao mesmo tempo. Quase no mesmo momento, Saki está vagando pelo fim, procurando por ele quando ela encontra Nagasa e pergunta se ela viu para onde ele foi. Nagisa tenta se esquivar da pergunta porque não quer explicar a bagunça que acabou de acontecer. Então Saki de repente se lembra que eles deveriam ficar fora da vista de Shino. Então ela rapidamente agarra Nagasa e a puxa para se esconder. De volta ao banho, Naia percebe que está preso. Ele prometeu a Saki que não revelaria nada sobre o relacionamento deles, mas ele também se recusa a dizer algo falso, então não consegue encontrar uma saída limpa. Tentando ganhar tempo, ele pergunta a Shino por que ela se importa tanto. Shino lembra que Saki é sua amiga mais próxima, então é claro que ela se importa. Naia diz que se todos os envolvidos concordarem, então não há nada de errado com o tipo de relacionamento que eles têm. Shino responde isso. Saki pode ser imprudente e emotiva, e pode nem perceber quando está se machucando. Naia entende exatamente o que ela está insinuando, mas opta por não se envolver com isso. Shino mantém, pressionando com mais força, avisando de que suas escolhas poderiam prejudicar seriamente as duas garotas se ele continuasse perseguindo. O que ele quer sem pensar nas consequências. Ela pede a ele novamente para contar a verdade,
mas ele ainda se recusa a responder. Em vez disso, ele tenta sair e escapar completamente da conversa. Shino o impede, agarra-o e ameaça chamar a atenção para o fato de que ele acabou em o banho feminino. Naya diz que não se importa se as pessoas entendem mal, então tentando mudar assunto, ele avisa que a toalha dela está escorregando. Shino dá de ombros e diz que não é preocupado com isso agora. Um segundo depois, ela muda de assunto e pergunta por que Rika também está atrás dele. Naya explica que Rika não faz parte de seu relacionamento, e então agradece a Shino por sempre. Me importando tanto com Saki, ele claramente espera que isso a acalme e encerre o interrogatório. Em vez disso, Shino continua pressionando, e no meio da luta tudo fica ainda pior. Nesse momento, Saki e Nagisa entram e flagram a cena no pior momento. No instante em que Saki vê Shino em cima de Naya, ela explode e acusa Shino de ir atrás dela. Voltar. Shino tenta explicar, mas Naya percebe que sua toalha está escorregando e pula no escudo. Ela antes que ela seja exposta. Isso só faz com que tudo pareça muito mais suspeito. Nagisa entra em pânico, tira fotos e ameaça mostrar a todos na escola se Shino não se mexer. Longe de Naya imediatamente. Shino tenta se defender, mas quando ela vê o quão terrível tudo parece, ela fica emocionada e foge envergonhada. Depois que Shino sai, Saki começa a descobrir o que realmente aconteceu. Ela percebe que Naya não estava agindo como alguém que estava tentando fazer algo inapropriado. Assim que ela percebe que ele não estava atacando Shino, sua raiva desaparece e ela o abraça. Depois que o caos passa, Naya e Saki perguntam Nagisa volte para o quarto com eles, mas Nagisa recusa e diz que prefere ficar com Rika por enquanto. Essa resposta diz imediatamente a ambos que algo mais profundo está incomodando dela, então eles continuam perguntando até que ela finalmente para de fugir do assunto. Nagisa admite que ela carregava muita culpa. Em seu coração, ela sente como se tivesse entrado em algo que originalmente pertencia a Saki e Naya, e por causa disso ela não consegue relaxar totalmente. Ela diz a única maneira de ela se sentir melhor é ajudando Saki a se aproximar dele novamente primeiro. Naya imediatamente tenta dizer a ela que ela entendeu tudo errado, mas antes que ele possa realmente responder, duas garotas aparecem de repente, próximos e interpretam completamente mal o que estão vendo. Eles entram em pânico e presumem que Naya está fazendo algo terrível na área do banho. Saki reage instantaneamente e o derruba antes de voltar para Nagisa, então ela diz a ela, enterrada diretamente, que ela tem que parar de jogar fora seus próprios sentimentos apenas para deixar todo mundo confortável. Isso finalmente leva Nagisa a lhe explicar onde está tudo isso. Vindo de... Ela conta que desde pequena, aprendendo coisas e acompanhando outras, as pessoas sempre foram mais difíceis para ela do que parecia ser para todos os outros. Por causa disso, ela passou muito tempo se sentindo quebrada, frustrada e deixada para trás. Então, durante o vestibular, ela viu Naya pela primeira vez. Ela estava indo em direção ao local do teste quando ouviu ele confessando em voz alta seus sentimentos a Saki em público. Saki ficou tão envergonhado com o quão direto e persistente ele foi que ela bateu nele para tentar calá-lo. Na mesma época, Nagisa também ouviu Shino falando sobre como Naya já estava perseguindo Saki há muito tempo. Inicialmente, Nagisa pensava que ele era apenas um cara desesperado que não sabia quando desistir, mas quanto mais ela assistia mas essa impressão começou a mudar. Mesmo depois de ser rejeitado repetidas vezes, ele nunca deixou de falar abertamente sobre o quanto se importava com Saki. Não importa o quão mal as coisas tenham corrido, ele continuou demonstrando a mesma devoção sem fingir o contrário. Mesmo depois que os exames terminaram, ele ainda estava completamente focado em Saki enquanto ela continuava tratando-o, assim como seus ex-namorados. Ver Naya permanecer tão devotada a Saki mudou completamente a maneira como Nagisa via sua própria vida. Durante dias depois disso, ela não conseguiu tirá-lo da cabeça. Então, quando o resultado do exame finalmente saiu, ela soube que havia passado e esperava silenciosamente que Naya também tivesse sobrevivido. Felizmente ele tinha. Mesmo assim, porém, ele ainda estava tão ocupado perseguindo Saki que mal percebeu Nagisa de jeito nenhum. A primeira vez que ele realmente olhou em sua direção, ela ficou tão nervosa que fugiu. E foi nesse momento que ela finalmente admitiu para si mesma que seus sentimentos eram reais. No início, Nagisa tentou enterrar essas emoções porque ela já sabia que o coração de Naya estava completamente definido em Saki, mas então ela pensou em como ele nunca desistiu, não importa quantas vezes as coisas correram mal para ele. Isso a inspirou a tentar a mesma coisa pela primeira vez. Então ela parou de colocar sua atenção na escola e se dedicou a se tornar o tipo de garota que ela pensava que Naya seria. Apaixonar-se. No começo, quase tudo deu errado. Ela falhou repetidas vezes. Mas ao contrário, antes ela se recusou a desistir desta vez. Ela continuou se esforçando por meses, até que finalmente tornou-se a versão de si mesma que Naya agora ama. De volta ao presente, Nagisa diz a Saki que é exatamente por isso que ela já se sente grata só por estar namorando a pessoa com quem ela sonhou por tanto tempo. Depois de dizer isso, ela sai do banho para se limpar. Enquanto isso,
Naia fica parada em estado de choque porque ouviu toda a conversa significando para. Assim que as meninas terminam de se arrumar, Nagisa pede a Saki para não contar nada a ele sobre o que eles conversaram. Mas quando eles estão prestes a sair, Naia aparece e diz a Nagisa que os medos não são uma razão boa o suficiente para deixar de acreditar no amor que compartilham. Nagisa fica tão envergonhado por ela ter saído correndo e Naia imediatamente a persegue com Saki correndo atrás deles também. Ao passarem por Shino e Rika, os dois ficam curiosos e começam a segui-los conforme bem para ver o que está acontecendo. Eventualmente, todo mundo acaba na estrada. Até então, as meninas estão exaustas, mas Naia continua correndo atrás de Nagisa, gritando que não há nada errado com a maneira como ela se sente. Nagisa continua insistindo que está bem, ficando em segundo plano que evita que tudo desmorone. Quando Naia pergunta por que ela está tão determinada a aceitar menos, ela finalmente admite que está com medo. Competir abertamente com Saki por seu coração irá destruir o vínculo que todos eles têm. Um pouco mais tarde, Nagisa desacelera porque presume que Naia finalmente parou de segui-la. Em vez disso, ele a alcança, pega a mão dela e diz que planeja cuidar dela exatamente da mesma forma que cuida de Saki. Nagisa luta para acreditar nele e diz: Saki pode partir novamente se as coisas ficarem muito difíceis. Naia responde que mesmo que isso acontecesse, ele continuaria tentando pelo tempo que fosse necessário. Ele diz que está pronto para segurar ambos, não importa o que aconteça, e promete que seus sentimentos nunca favorecerão um em detrimento do outro. Nagisa ainda não consegue aceitar isso totalmente, então Naia a puxa para um abraço e repete que os ama, ambos. Nesse momento, Saki chega em um táxi com os outros e Shino mais uma vez exige uma verdadeira conversa. Explicação pra tudo. Dessa vez, Nagisa decide que parou de se esconder. Ela beija Naoya atrevida e diz abertamente que ela é namorada dele. Saki fica surpresa com o quão ousada ela é, mas no final ela aceita e admite a verdade também. Depois disso, todos eles voltam para o final e finalmente aproveitem o resto da viagem juntos. Alguns dias depois, quando a viagem termina, Shino liga todos para a casa dela porque ela quer conversar seriamente sobre que tipo de relacionamento eles têm, tentando ter. Quando eles chegam lá, eles agradecem por manter tudo em segredo, mas Shino conta, isso não é suficiente. Ela quer um motivo real para tudo isso. Depois de ouvir por um tempo, ela percebe que nenhum deles pode explicar isso de uma forma que pareça razoável. Então, em vez disso, ela pergunta: a única coisa com que ela realmente se importa é se eles estão realmente felizes assim. Naoya admite que estar com duas namoradas é muito mais difícil do que ele imaginava, mas para mostrar que ele fala sério, ele revela uma mensagem que enviou para a mãe de Saki perguntando se eles poderiam se encontrar e conversar honestamente sobre relação. Isso instantaneamente faz Shino pensar que ele perdeu completamente a cabeça e Saki rapidamente exclui a mensagem antes de avisá-lo de que pagará por isso mais tarde. Depois de algum tempo, passa e o novo ano começa, o grupo volta ao hábito habitual de almoçar no edifício de armazenamento. Dessa vez, porém, Rika se junta a eles também. Em vez de começar o caos habitual direito, longe, Nagisa e Saki começam a tentar provar que se preocupam com Naoya mais do que com qualquer outra pessoa. E então, só para deixar as coisas ainda mais lotadas, Shino aparece lá também, e seu harém crescendo, levantando mais e mais caras. Me conta nos comentários se você quer esse tipo de vida. E é isso pra vídeo de hoje, pessoal. Assista ao vídeo a seguir, e eu assistirei você no próximo.